Meu nome é Samantha Ali, tenho 23 anos e, enquanto meu irmão recebia a mensalidade da faculdade paga, um carro novo e até as chaves de um apartamento no centro da cidade, eu trabalhava em 2 empregos apenas para conseguir manter as contas em dia em um pequeno apartamento de um quarto com o aquecedor quebrado. Meus pais diziam que estavam me ensinando a ser independente. Diziam que a vida dele era um investimento. Mas, para mim, a minha era apenas uma luta diária para sobreviver. A noite em que tudo mudou começou depois de um dia exaustivo de trabalho. Eu tinha acabado meu turno no departamento de marketing de uma empresa e estava ajudando a servir café em uma recepção corporativa. Eu estava acordada desde as 5 da manhã quando um homem de terno escuro parou na minha frente, entre mim e o carrinho de catering. Ele olhou para o meu crachá com meu nome e depois para o meu rosto, como se tivesse passado anos tentando encontrar exatamente aquelas duas coisas. Alguma vez eles pediram para você assinar algum documento fiscal da família? Perguntou ele. A pergunta me deixou completamente imóvel. Aos 18 anos, meu pai havia colocado uma pilha de papéis na minha frente e dito que eram apenas documentos de rotina. Eu assinei sem ler, confiando nele. A expressão daquele homem mudou. Ele abriu a pasta, retirou uma folha com o selo do meu avô, meu nome completo escrito nela e um valor tão alto que minhas mãos começaram a tremer. Antes que eu conseguisse ver todos os detalhes, ele cobriu o documento. Eles nunca contaram quem era a verdadeira herdeira, não foi? Minha primeira reação foi querer rir. Parecia absurdo demais para ser verdade. Quase acusei aquele homem de estar inventando tudo. Mas então me lembrei de todas as vezes em que meus pais disseram que não podiam me ajudar com minhas despesas, enquanto encontravam dinheiro para os presentes caros do meu irmão. Ele me entregou um envelope lacrado e pediu que eu não confrontasse minha família ainda. 3 dias depois, meus pais ligaram desesperados. Por favor, volte para casa. Precisamos de você. Mas naquele momento, tudo já havia mudado. Antes de abrir o envelope e descobrir o segredo que minha família escondeu por anos, eu sempre achei que a diferença entre mim e meu irmão era culpa minha. Meu pai, John, costumava dizer que Ethan nasceu para coisas maiores. Minha mãe, Susan, sempre repetia que eu era a filha responsável, prática e menos propensa a desperdiçar dinheiro. Quando eu era mais nova, aquelas palavras pareciam elogios. Só anos depois percebi o verdadeiro significado delas. Ethan tinha permissão para sonhar. Eu era esperada para pagar o preço. Aos 16 anos, ganhei uma competição regional de negócios e voltei para casa segurando um troféu que eu tinha limpado cuidadosamente com a manga do meu casaco. Meus pais quase não deram atenção, porque Ethan havia entrado na lista de espera de um time universitário de futebol. Naquela noite, pedimos o jantar favorito dele. Meu troféu acabou esquecido dentro de uma gaveta da cozinha. Aos 18 anos, recebi uma carta de aprovação de uma universidade renomada pelo seu programa de marketing. Meus pais me chamaram para conversar e disseram que a família não tinha condições de ajudar nós dois ao mesmo tempo. Ethan, segundo eles, precisava viver a experiência completa da faculdade porque os contatos que faria seriam importantes para o futuro dele. Eu poderia estudar em uma faculdade comunitária, trabalhar e depois tentar uma transferência. 2 semanas depois daquela conversa, meus pais compraram um carro para ele, dizendo que não fazia sentido ele perder tempo usando o transporte público para ir às aulas. Enquanto isso, eu pegava ônibus todas as manhãs para estudar, trabalhava à tarde em uma gráfica e passava as noites atendendo ligações em um consultório médico. Eu dizia a mim mesma que aquilo estava me tornando mais forte. Foi assim que eles me ensinaram a transformar a falta de apoio em uma suposta lição de vida. Aos 23 anos, eu tinha conquistado meu diploma, conseguido um emprego inicial na área de marketing da Belvedere Media e ainda mantinha um segundo trabalho na recepção de um hotel 4 noites por semana. Meu salário pagava o aluguel, os empréstimos estudantis, a comida e aquelas despesas inesperadas que sempre apareciam quando eu achava que finalmente estava conseguindo respirar. Eu tinha apenas 3 pares de sapatos para o trabalho e sabia exatamente quantos dias um pote de pasta de amendoim conseguiria durar. Enquanto isso, Ethan abandonou a faculdade antes do último semestre. Ele dizia que o ensino tradicional limitava sua criatividade e convenceu nossos pais a financiarem uma startup de tecnologia que não tinha clientes, apenas um site cheio de promessas. Eles pagaram a entrada do apartamento dele, trocaram o primeiro carro por um modelo mais novo e tratavam cada projeto inacabado como uma prova de que ele era um gênio à frente do seu tempo.
Nos jantares de família, minha mãe perguntava se eu ainda estava naquele pequeno emprego de marketing. Meu pai dizia que eu deveria sorrir mais se quisesse conseguir uma promoção. Ethan falava sobre expandir sua empresa para outros países, mesmo sem ter feito uma única venda. Eu quase nunca questionava. Sempre que tentava falar sobre aquilo, minha mãe suspirava e dizia: "Por que você transforma tudo em uma competição?" Então eu acabava pedindo desculpas por mencionar uma competição que eles mesmos haviam criado. A única pessoa que realmente levava meus sonhos a sério era meu avô materno, Samuel Whitmore. Ele havia fundado a Whitmore Industrial Holdings começando com apenas um pequeno galpão e transformado o negócio em uma grande empresa com centros de logística, prédios comerciais e fábricas espalhadas por 3 estados. Quando eu era criança, ele deixava que eu me sentasse ao lado dele enquanto analisava documentos e relatórios. Nunca falava comigo como se eu fosse incapaz de entender. Ele perguntava o que eu percebia, queria ouvir minhas opiniões e valorizava minhas respostas. No último verão antes da faculdade, trabalhei em um dos depósitos dele e sugeri um simples sistema de organização por cores que reduziu os erros durante os envios. Meu avô aplicou a ideia em toda a empresa e me enviou uma carta escrita à mão. Bons líderes percebem aquilo que todos os outros aprenderam a ignorar. Ele faleceu no ano seguinte. Depois do funeral, meus pais disseram que a herança era complicada e que grande parte da empresa havia ficado sob uma administração familiar temporária. Ethan ouviu que poderia ter um futuro dentro dos negócios. Já eu fui aconselhada a não me envolver em assuntos empresariais enquanto ainda estava estudando. Naquele mesmo dia, meu tio Thomas, irmão mais velho da minha mãe, discutiu com meus pais no corredor da casa. Ouvi apenas alguns trechos através da porta fechada. Não era uma conversa que eu deveria ter escutado. Falavam sobre responsabilidade como administrador, dever legal e sobre como eu merecia saber a verdade. Uma semana depois, Thomas desapareceu dos encontros familiares. Minha mãe disse que ele tinha ficado ressentido por causa do testamento. Meu pai o chamou de perigoso. Ethan brincou dizendo que toda família rica sempre tinha alguém invejoso. Eu aceitei aquela versão porque não conhecia nenhuma outra. O convite para a recepção corporativa da Belvedere chegou depois que eu ajudei a recuperar uma campanha importante de um cliente que havia sido prejudicada por um gerente experiente. Minha supervisora, Amy, insistiu que eu fosse ao evento. Ela disse que aquela seria uma oportunidade de conhecer executivos da Whitmore Industrial, que recentemente havia se tornado um dos maiores clientes da empresa. Eu quase recusei, porque meu turno no hotel começava antes do fim da recepção. Mas Amy conseguiu negociar com o gerente do hotel para que eu chegasse mais tarde ao trabalho. Naquele momento, achei que o convite finalmente provava que meu esforço estava sendo reconhecido. Eu não fazia ideia de que Thomas tinha visto meu nome na equipe responsável pelo projeto da Belvedere e pedido que todos os envolvidos fossem convidados. Ele não estava ali por acaso. Ele estava procurando uma maneira de falar comigo sem que meus pais descobrissem. E o envelope que ele colocou nas minhas mãos continha a primeira prova de que a vida que eu sempre considerei injusta talvez tivesse sido planejada cuidadosamente por anos. Eu não abri o envelope naquela recepção. Thomas pediu que eu esperasse até estarmos em um lugar reservado, e a seriedade na voz dele fez aquele ambiente cheio de pessoas parecer de repente inseguro. Saímos por uma entrada lateral e fomos até uma sala de reuniões vazia em outro andar. Ele trancou a porta, colocou a pasta sobre a mesa e retirou vários documentos organizados por datas que voltavam 5 anos no passado. Antes de você ler isso, ele disse, preciso que entenda uma coisa. Eu não fiquei longe porque esqueci de você. A voz dele ficou mais pesada. Eu me afastei porque seus pais ameaçaram dizer que eu estava interferindo na administração da herança caso eu tentasse falar com você antes que o seu fundo fosse liberado. Eu achei que o processo legal iria proteger você. Ele fez uma pausa. Eu estava errado. Abri o envelope. O primeiro documento era uma cópia oficial de uma parte do testamento do meu avô. Nele, meu nome aparecia como a principal beneficiária do Whitmore Legacy Trust. Ao completar 23 anos, eu deveria assumir o controle de 60% das ações com direito a voto da Whitmore Industrial Holdings, além de receber os rendimentos de 3 propriedades comerciais. Até aquele momento, meus pais haviam sido nomeados administradores temporários, com a obrigação de usar o fundo apenas para minha educação, saúde e despesas básicas necessárias. Ethan aparecia no documento separadamente.
Ele teria direito a uma quantia menor em dinheiro ao completar 25 anos, desde que concluísse uma graduação ou trabalhasse em período integral por 5 anos. Ele não havia feito nenhuma das duas coisas. Li aquelas páginas 2 vezes, porque meu cérebro simplesmente se recusava a aceitar o que estava diante dos meus olhos. Então, eles deveriam ter pago minha faculdade, sussurrei. Thomas ficou em silêncio por alguns segundos. Em vez de responder, ele colocou outro documento na minha frente, um extrato financeiro. Ali estavam registradas retiradas do meu fundo exatamente durante os anos em que meus pais diziam que não tinham dinheiro para pagar meus estudos. As descrições eram genéricas: apoio educacional, moradia da beneficiária, transporte e desenvolvimento profissional. Mas, pela primeira vez, comecei a perceber que aquelas palavras escondiam uma história muito diferente da que minha família havia contado para mim. Mas os endereços e os números das contas não eram meus. Um dos pagamentos correspondia exatamente ao valor do primeiro carro de Ethan. Outro tinha o mesmo valor da entrada do apartamento dele. Vários outros depósitos haviam sido enviados para uma empresa registrada com o nome da startup dele. Ao todo, mais de $200 mil tinham sido retirados do fundo em apenas 5 anos. Minhas mãos começaram a ficar dormentes. Talvez sejam despesas da família, falei, tentando desesperadamente acreditar que existia uma explicação inocente. Thomas balançou a cabeça. O fundo não autorizava despesas da família. Ele autorizava gastos relacionados a você. Ele então me mostrou cópias de avisos anuais que haviam sido enviados para um endereço onde eu nunca morei. Todos tinham uma confirmação de recebimento assinada por alguém usando o meu nome. Depois, ele colocou sobre a mesa o documento que meu pai havia pedido para eu assinar aos 18 anos. A primeira página parecia apenas uma autorização fiscal comum. Mas, nas páginas seguintes, que eu nunca tinha visto, havia um termo afirmando que eu tinha recebido todas as informações sobre o fundo e aprovado as distribuições feitas em meu nome. Minha assinatura estava na última página. E a assinatura da testemunha pertencia à minha mãe. Eu nunca vi isso, murmurei. Eu assinei uma pilha inteira de papéis. Thomas colocou a mão sobre os documentos e apontou para as linhas específicas. Ele confirmou com um aceno. Era exatamente o que eu suspeitava. Durante anos, ele havia solicitado auditorias independentes. Meus pais sempre encontravam uma forma de atrasar o processo, trocavam de contadores e usavam suas posições no conselho temporário da empresa para limitar o acesso aos registros. Quando meu fundo deveria ter sido transferido oficialmente no meu aniversário, 2 meses antes, o controle das ações deveria ter passado automaticamente para mim. Mas, em vez disso, John apresentou um documento dizendo que eu havia recusado assumir a administração ativa e que ele continuaria como meu representante legal. O pior era que aquele documento carregava outra versão da minha assinatura. Uma assinatura que nem sequer parecia minha. Naquele instante, algo dentro de mim mudou. A confusão desapareceu e deu lugar a uma raiva fria e controlada. Todas aquelas noites trabalhando na recepção do hotel, todas as refeições que eu deixei de fazer para economizar, todos os momentos em que eu vi que eu precisava ser mais grata, nada daquilo tinha acontecido apenas por causa do favoritismo deles. Minha dificuldade tinha ajudado a sustentar o conforto deles. Eles me viram lutar enquanto usavam recursos que deveriam ser meus e ainda comemoravam o estilo de vida de Ethan, construído com aquilo que haviam tirado de mim. Por que meu avô me daria o controle? Perguntei. Thomas abriu um envelope menor e retirou uma carta escrita à mão pelo meu avô. Ele havia escolhido a mim porque eu trabalhava duro sem precisar de reconhecimento, porque eu me preocupava mais com as pessoas da empresa do que apenas com os lucros e porque ele acreditava que eu entendia a diferença entre possuir algo e ter a responsabilidade de cuidar disso. Ele também havia limitado a herança de Ethan de propósito, depois de perceber que meus pais sempre encontravam desculpas para os erros dele. Seu avô tinha medo de que eles construíssem a vida de Ethan destruindo a sua, disse Thomas. O fundo foi criado justamente para impedir que isso acontecesse. Fiquei olhando para aquela carta por vários minutos, até que as palavras começaram a ficar borradas pelas lágrimas. Durante anos, eu me perguntei o que havia de errado comigo. Mas agora eu tinha uma pergunta diferente. Quantas vezes meus pais tinham olhado nos meus olhos e escolhido continuar com a mentira? Thomas me alertou para não confrontá-los ainda.
Se eles descobrirem que você tem esses documentos, podem tentar transferir bens, apagar registros ou pressionar você a assinar outro acordo abrindo mão dos seus direitos. Ele já havia entrado em contato com Mara Chen, uma advogada especializada em disputas envolvendo fundos e heranças, além de Daniel Ruiz, um contador forense. Eles precisavam da minha autorização para solicitar todos os registros oficiais e pedir uma medida emergencial para bloquear movimentações suspeitas. Eu estava apavorada. Entrar em uma batalha judicial contra meus próprios pais parecia como dar um passo no vazio e esperar que o chão aparecesse antes da queda. E se eu não fizer nada? Perguntei. Thomas olhou para os documentos espalhados sobre a mesa. Eles continuam no controle. Ethan continua com tudo que compraram para ele. E eles descobrem que o seu silêncio é o bem mais valioso que possuem. Aquela resposta decidiu por mim. Assinei a autorização, mas dessa vez li cada palavra antes de colocar meu nome. Na manhã seguinte, fui trabalhar levando cópias dos documentos guardadas em segurança dentro da minha bolsa. Eu tinha dormido menos de 1 hora, mas minha mente parecia mais clara do que em muitos anos. Amy percebeu imediatamente. Ela me chamou ao escritório e perguntou se eu estava passando mal. Por pouco não contei tudo. Mas Thomas havia me avisado que meus pais ainda tinham influência sobre a conta da Whitmore Industrial na Belviater. Uma conversa feita no momento errado poderia chegar até eles antes que o pedido legal fosse protocolado. Disse apenas que estava lidando com um problema familiar e pedi 2 dias de folga depois da apresentação da campanha marcada para aquela tarde. Ela concordou. Então me surpreendeu ao dizer que eu mesma lideraria a apresentação. O gerente sênior responsável pelo projeto havia levado o crédito pela minha estratégia, mas não conseguia explicar os próprios números. Amy tinha analisado todo o histórico do trabalho e sabia que aquela ideia era minha. Naquele instante, as duas partes da minha vida se encontraram. Em casa, pessoas usavam meu nome para pegar aquilo que pertencia a mim. No trabalho, alguém também estava usando minhas ideias para benefício próprio. Eles acreditavam que eu ficaria em silêncio. Entrei na sala de reunião e apresentei a campanha por conta própria. Respondi cada pergunta, corrigi uma previsão equivocada e consegui a aprovação da maior etapa daquele contrato. Quando a reunião terminou, os representantes da Whitmore me parabenizaram sem saber que, legalmente, eu era a pessoa que tinha controle sobre grande parte da empresa que eles representavam. Eu não contei nada. Apenas agradeci, voltei para minha mesa e abri a mensagem segura enviada por Mara. O pedido de emergência estava pronto. Naquela noite, no escritório dela, Mara explicou a estratégia. Nós pediríamos ao tribunal a suspensão dos meus pais como administradores do fundo, o bloqueio das contas envolvidas, a anulação da procuração registrada em meu nome e uma investigação completa de todas as distribuições feitas ao longo dos anos. Thomas, como administrador substituto e diretor da empresa, convocaria uma reunião extraordinária do conselho assim que o bloqueio fosse aprovado. Daniel já havia rastreado várias transferências relacionadas ao apartamento de Ethan, ao carro dele e à startup. As provas eram fortes, mas Mara deixou claro que isso não significava que seria fácil. Eles vão dizer que fizeram tudo pensando no bem da família, explicou ela. Podem afirmar que você sabia de tudo. Podem tentar questionar sua estabilidade, suas intenções ou até sua relação com seu avô. Ela fez uma pausa antes de completar. Pessoas que dependem do seu silêncio raramente desistem quando você finalmente encontra sua voz. Assinei o pedido judicial. As 48 horas seguintes passaram como um borrão de trabalho, ligações com advogados e lembranças que eu nunca mais conseguiria enxergar da mesma forma. Eu me lembrei da minha mãe exigindo que eu pagasse de volta uma conta médica quando eu tinha 19 anos. O fundo havia reembolsado aquela mesma despesa 2 vezes. Lembrei do meu pai dizendo que o apartamento de Ethan era uma prova de que pessoas corajosas criavam suas próprias oportunidades. A entrada daquele imóvel tinha saído de uma conta vinculada ao meu número de beneficiária. Também me lembrei de Ethan rindo quando recusei uma viagem de fim de semana porque eu não podia perder um turno no hotel. Ele tinha feito aquele convite da varanda de um apartamento que, sem saber, eu mesma havia ajudado a pagar. Na terceira manhã, o tribunal aprovou a medida emergencial. Meus pais foram afastados temporariamente do controle do fundo até a audiência oficial. A procuração registrada em meu nome foi suspensa. O departamento jurídico da Whitmore Industrial recebeu uma ordem para preservar todos os documentos e registros da empresa.
A conta da startup de Ethan, que havia recebido valores questionados, ficou impedida de realizar transferências além das despesas normais de funcionamento. Às 10h14, meu pai ligou. Às 10h16, minha mãe ligou. Às 10h18, Ethan enviou uma mensagem perguntando o que eu tinha feito. Fiquei olhando para a tela até ela parar de acender. Pouco depois, meus pais ligaram juntos pelo telefone fixo da casa. Atendi no viva voz enquanto Mara estava sentada na minha frente. Minha mãe estava chorando. Meu pai falava como se precisasse controlar cada palavra para não perder a calma. Por favor, venha para casa, ele disse. Nós precisamos de você. Não havia pedido de desculpas. Não havia uma pergunta sobre o que eu tinha descoberto. Apenas desespero. Por quê? Perguntei. O silêncio do outro lado foi imediato. Então minha mãe disse que as contas da empresa tinham sido bloqueadas, que o conselho estava fazendo perguntas e que existiam documentos que precisavam da minha assinatura. Que documentos? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Meu pai pegou o telefone. É apenas uma autorização temporária. Isso foi longe demais, Samantha. Venha para casa, assine e podemos resolver tudo em família. Olhei para Mara. Ela apenas balançou a cabeça em sinal de negativa. Eu passei 5 anos tentando resolver meus problemas em silêncio, respondi. E vocês passaram esses mesmos 5 anos gastando meu dinheiro em público. A voz do meu pai ficou mais alta. Thomas colocou você contra a sua própria família. Não, respondi. Os extratos bancários fizeram isso. Minha mãe implorou para que eu não destruísse a reputação deles. Ao fundo, ouvi Ethan gritando que a empresa dele poderia falir. Por um instante, senti o velho impulso de sempre, acalmar todos, resolver tudo e diminuir a mim mesma para evitar conflitos. Mas então lembrei do aviso de Thomas. Meu silêncio tinha sido o maior patrimônio deles. Eu vou para casa amanhã, disse. Mas não vou assinar nada. Meu pai começou a protestar, mas encerrei a ligação. 3 dias antes, eles acreditavam que eu jamais descobriria a verdade. Agora precisavam justamente da pessoa que passaram anos subestimando. Mas já era tarde demais. Na tarde seguinte, cheguei à casa dos meus pais carregando apenas uma pasta e usando o mesmo terno azul marinho que eu tinha vestido na apresentação da Whitmore. Mara ficou esperando em um carro a 2 quarteirões dali, enquanto Thomas permaneceu disponível pelo telefone. Eu só aceitei aquele encontro depois que meus pais confirmaram por escrito que Ethan estaria presente e que nenhum documento seria colocado diante de mim sem a presença do meu advogado. As condições deixaram meu pai furioso, e justamente por isso eu sabia que eram necessárias. A sala de jantar parecia quase igual à da minha infância. A mesma mesa bem cuidada estava no centro do cômodo, debaixo do mesmo lustre de bronze. A única diferença era a pilha de notificações legais ao lado do prato do meu pai. Minha mãe tentou me abraçar quando entrei, mas eu me afastei. Ethan estava sentado com os braços cruzados, usando o relógio que meus pais tinham dado a ele depois que a startup dele recebeu o primeiro investimento da família. Agora eu sabia que aquele dinheiro tinha saído completamente do meu fundo. Vamos parar de fingir que isso é apenas um mal-entendido, falei, sentando na cadeira vazia em frente a eles. Abri minha pasta e coloquei 3 extratos financeiros sobre a mesa. $238 mil foram retirados para educação, moradia, transporte e desenvolvimento profissional. Fiz uma pausa. Eu recebi menos de 12 mil. O restante foi usado em benefício de Ethan ou em bens controlados por vocês. Minha mãe olhou para os documentos, mas não tocou neles. Nós usamos o dinheiro para a família, disse ela. Seu avô teria entendido. Mas o contrato do fundo diz exatamente o contrário. Meu pai se inclinou para a frente. Termos jurídicos não significam necessariamente a intenção por trás deles. Você estava bem. Tinha bolsas. Podia trabalhar. Ethan precisava de uma base mais forte. Eu tinha apenas uma bolsa parcial, respondi. Eu trabalhei à noite porque vocês disseram que não havia mais dinheiro para mim. E veja onde você está agora, ele disse, como se meu cansaço fosse uma prova de que ele estava certo. Você se tornou responsável. Aquela frase doeu mais do que uma simples negação.
Ele não sentia culpa pelo que tinha feito. Ele parecia orgulhoso da pessoa que eu precisei me tornar por causa daquilo. Virei para minha mãe. Você sabia que o fundo tinha reembolsado aquela conta médica que você me fez pagar? O rosto dela mudou por um instante. Foi uma reação pequena, mas suficiente. Seu pai cuidava das contas, ela sussurrou. Peguei uma cópia do documento de renúncia e coloquei na mesa. Você assinou como testemunha da minha assinatura. Os olhos dela começaram a se encher de lágrimas. Nós pensamos que devolveríamos o dinheiro antes que você precisasse saber. Ethan afastou a cadeira, irritado. Por que você está agindo como se eu tivesse roubado de você? Foram o papai e a mamãe que tomaram essas decisões. Coloquei então uma impressão de e-mail na frente dele. Era uma mensagem que ele havia enviado ao meu pai 2 anos antes, depois que uma transferência foi atrasada. Se o fundo da Sam ficar bloqueado, usem o rendimento das propriedades. Ela nem sabe que isso existe. O rosto dele perdeu a cor. Era uma brincadeira, disse rapidamente. Era um e-mail falando sobre $40.000. Eu não entendia como tudo funcionava. Você entendia o suficiente para saber que era meu. Meu pai bateu a mão na mesa, fazendo os copos tremerem. Chega! Você está destruindo essa família por causa de dinheiro. Olhei para ele e percebi uma coisa. Ele ainda acreditava que falar mais alto transformava uma acusação em autoridade. Não. Vocês destruíram essa família no momento em que decidiram que o futuro de um filho poderia ser usado como benefício para o outro. Minha mãe perguntou o que eu queria. Pela primeira vez na minha vida, os 3 estavam esperando pela minha resposta. Eu entreguei a eles as condições preparadas por Mara. Meus pais deveriam renunciar aos cargos de administradores do fundo e deixar suas posições temporárias na Whitmore Industrial. Eles teriam que cooperar com a auditoria, devolver qualquer patrimônio restante do fundo e apresentar um relatório completo de todas as movimentações realizadas. Ethan deveria devolver o carro, abrir mão da parte do valor do apartamento financiada pelo fundo e parar de usar recursos questionados na empresa dele. Em troca, eu consideraria resolver o processo civil sem buscar as punições máximas previstas. Meu pai soltou uma risada curta e cheia de desprezo. Você realmente acha que pode entrar aqui e tirar tudo de nós? Eu estou pedindo que vocês devolvam aquilo que pegaram. Ethan acusou Thomas de estar me manipulando para assumir o controle da empresa. Expliquei que Thomas já havia assinado um acordo impedindo que ele recebesse qualquer compensação adicional ou novas ações durante o processo. Meu pai chamou tudo aquilo de blefe. Minha mãe começou a implorar para que eu lembrasse dos aniversários, dos feriados e de todas as refeições que ela havia preparado para mim. Essas coisas foram demonstrações de amor? Perguntei. Ou agora vocês esperam que eu aceite isso como pagamento no lugar da verdade? Ninguém respondeu. Meu pai se levantou e disse que, se eu continuasse com aquilo, ele faria o conselho acreditar que eu era instável, vingativa e incapaz de administrar a empresa. Ele ameaçou contar a Belviater que eu tinha usado informações confidenciais dos clientes de forma inadequada. Ethan disse que revelaria para toda a família que eu estava tentando destruir financeiramente nossos próprios pais. Minha mãe ficou em silêncio. E aquele silêncio parecia uma confirmação. Fechei a pasta. Vocês têm até segunda-feira de manhã para aceitar os termos. E se não aceitarmos? Meu pai perguntou. Então a auditoria será apresentada ao Conselho, ao Tribunal e a todas as instituições que têm direito de analisar esses documentos. Caminhei até a porta. Atrás de mim, Ethan disse. Você vai se arrepender de escolher dinheiro em vez de família. Parei e olhei para trás uma última vez. Eu escolhi a verdade. Fiz uma pausa. Vocês escolheram o dinheiro anos atrás. Então fui embora, deixando os 3 sentados naquela mesma mesa onde passei metade da minha vida vendo eles celebrarem Ethan usando recursos que pertenciam a mim. Eles rejeitaram a proposta antes da meia-noite. Na manhã de domingo, meu pai já tinha ligado para 3 membros do conselho e me descrito como uma jovem emocional sendo manipulada por um tio ressentido. Ethan publicou uma longa mensagem na internet dizendo que eu havia iniciado uma batalha judicial apenas por inveja do sucesso dele. Alguns parentes repetiram a versão dele sem sequer me perguntar o que realmente tinha acontecido.
Minha mãe enviou mensagens privadas dizendo que me amava, mas ao mesmo tempo afirmava que minhas atitudes poderiam prejudicar a saúde do meu pai e destruir o futuro de Ethan. A estratégia deles ficou clara: transformar as próprias escolhas em uma culpa que deveria ser minha. Dessa vez, eu não tentei me justificar publicamente. Mara me orientou a guardar todas as mensagens e deixar que os registros falassem por mim, onde as consequências realmente poderiam acontecer. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, começou a reunião extraordinária do Conselho. Entrei na sede da Whitmore Industrial ao lado de Thomas, Mara e Daniel. Meu pai já estava sentado na ponta da mesa de reunião, ocupando a mesma cadeira que meu avô costumava usar. Minha mãe estava ao lado dele. Ethan não fazia parte do conselho, mas meu pai o havia levado como alguém que, segundo ele, teria participação futura nos negócios. O conselheiro jurídico da empresa pediu que ele saísse da sala. Ethan se recusou. Só deixou o local depois que a segurança o acompanhou até o saguão. Daniel apresentou o relatório da auditoria por quase 2 horas. Ele analisou cada transferência, comparou os valores com os documentos apresentados e identificou descrições falsas registradas nos relatórios do fundo. O apartamento de Ethan havia sido classificado como a moradia da beneficiária. O carro dele aparecia como um transporte relacionado à minha formação universitária. Os pagamentos enviados para a startup dele tinham sido registrados como despesas de treinamento profissional para mim. Meu pai havia autorizado as movimentações. Minha mãe havia assinado a maioria delas. Eles também haviam cobrado do fundo despesas jurídicas usadas para impedir que Thomas tivesse acesso aos registros. Então Daniel revelou o ponto que eliminou qualquer possibilidade de eles alegarem que tudo havia sido um simples erro. Menos de 1 hora depois que o bloqueio judicial foi emitido, meu pai tentou transferir $90.000 de uma conta de rendimentos imobiliários para uma nova empresa de consultoria. O banco impediu a operação. A empresa estava registrada no nome de Ethan. Meu pai chamou aquilo de uma medida emergencial para proteger os negócios. O advogado da empresa classificou como uma possível violação da ordem judicial. Quando a apresentação terminou, Mara apresentou o testamento certificado do meu avô e a decisão que anulava a procuração registrada pelo meu pai. O secretário da empresa confirmou que as ações com direito a voto precisavam ser oficialmente reconhecidas em meu nome. Eu tinha entrado naquela sala como a filha que eles diziam ser incapaz. Agora eu era a pessoa com o controle da decisão. Eu não fiz nenhum discurso. Apenas apresentei minhas propostas: remover meu pai do cargo temporário de diretor executivo, afastar minha mãe do conselho, criar um comitê independente de administração e autorizar cooperação total com o processo judicial. Thomas apoiou a proposta. Ela foi aprovada. Meu pai me encarou como se eu fosse uma estranha. Você não faz ideia de como administrar essa empresa, disse ele. Por isso eu nomeei pessoas que sabem, respondi. Ser líder não é fingir que sabe tudo. É reconhecer quando a sua própria presença se tornou um risco. A audiência judicial, 2 semanas depois, tornou as consequências definitivas. Meus pais foram removidos oficialmente como administradores do fundo por violação de seus deveres e foram obrigados a devolver os valores desviados, além das perdas financeiras causadas e dos custos legais. Foram registrados bloqueios sobre a propriedade de férias deles e algumas contas de investimento. O apartamento de Ethan deveria ser vendido, a menos que ele conseguisse devolver ao fundo o valor usado para financiá-lo dentro de 60 dias. Ele não conseguiu. O carro foi devolvido. A startup dele perdeu acesso ao dinheiro que a mantinha funcionando, e uma análise independente mostrou que a empresa praticamente não tinha receita real. 3 funcionários foram transferidos para cargos legítimos dentro da Whitmore Industrial, evitando que perdessem seus empregos por causa das decisões de Ethan. A empresa dele encerrou as atividades pouco tempo depois. Meus pais também foram obrigados a assinar uma declaração corrigindo as informações falsas que haviam divulgado ao conselho e à Belvedere. Quando Amy recebeu essa documentação, ela me chamou ao escritório. Eu esperava desconfiança. Mas, em vez disso, ela me contou que os registros da Belvedere comprovavam que eu nunca havia acessado informações confidenciais da Whitmore fora das minhas responsabilidades profissionais. Os executivos analisaram minha apresentação e decidiram me promover para gerente de campanhas. A tentativa do meu pai de destruir minha carreira acabou criando provas formais do meu profissionalismo.
A versão que Ethan havia contado para a família começou a desmoronar quando os documentos judiciais ficaram disponíveis para os parentes que ele tinha convencido. Alguns pediram desculpas. Outros simplesmente desapareceram. Aprendi a não confundir nenhuma dessas reações com lealdade. O maior preço que minha família pagou não foi perder propriedades ou status. Foi perder o controle sobre a própria narrativa. Durante anos, eles decidiram quem era o talentoso, quem era o problema, quem merecia ajuda e quem deveria agradecer por receber apenas o mínimo. A auditoria substituiu cada rótulo por algo que não podia ser manipulado: números, datas e assinaturas. Às vezes eu me perguntava, eu fui cruel por me recusar a salvá-los, ou eles simplesmente confundiram minha bondade com um recurso infinito que sempre estaria disponível? Pensei nisso na noite em que a decisão final saiu. Então olhei para o valor total da restituição determinada pelo tribunal e me lembrei daquela garota contando moedas para conseguir pagar a passagem de ônibus enquanto o irmão dirigia um carro comprado com recursos que pertenciam a ela. Eu não senti uma sensação de vitória. Eu senti que aquele capítulo finalmente tinha acabado. 6 meses depois, a Vitmore Industrial já não parecia o símbolo de perfeição familiar que meus pais haviam tentado proteger por tanto tempo. O comitê independente descobriu outros problemas além das violações do fundo, renegociou contratos prejudiciais e restaurou um programa de participação nos lucros que meu avô havia criado para os funcionários de longa data. Aceitei o cargo de presidente do conselho, mas recusei assumir a posição de diretora executiva. Continuei trabalhando na Belviater enquanto fazia treinamentos de governança e me reunia semanalmente com os líderes de cada departamento. Eu queria conhecer profundamente a empresa antes de tomar decisões que afetariam centenas de pessoas. A herança me deu autoridade. Mas ela não me deu sabedoria automaticamente. Os valores devolvidos pelo processo quitaram minhas dívidas estudantis e recuperaram o que havia sido retirado do fundo. Saí do meu antigo apartamento com o aquecedor quebrado, mas não comprei nada extravagante. Minha primeira grande decisão foi criar um programa de educação para funcionários que trabalhavam enquanto estudavam à noite, além de oferecer apoio para aqueles que precisavam conciliar trabalho e cuidados familiares. Coloquei o nome do projeto baseado na frase escrita à mão pelo meu avô. Bons líderes percebem aquilo que todos os outros aprenderam a ignorar. Thomas se tornou conselheiro da empresa por 1 ano, sob regras rígidas de supervisão. Ele nunca pediu ações, dinheiro ou reconhecimento público. Com o tempo, ele admitiu que a culpa também tinha influenciado suas decisões. Ele havia enfrentado meus pais pelos caminhos formais, mas quando eles bloquearam seus esforços, ele permitiu que a distância se transformasse em uma desculpa para permanecer afastado. Eu não fingi que o retorno tardio dele apagava todos os anos em que esteve ausente. Mas ele trouxe provas em vez de apenas promessas, e a confiança começou a ser reconstruída justamente por causa dessa diferença. Meus pais deixaram a casa grande depois que os bloqueios sobre os bens foram aplicados. Eles passaram a morar em um lugar menor e viveram apenas com os recursos que não estavam ligados ao fundo. Eles não ficaram sem nada, apesar do que Ethan havia previsto. Eles apenas passaram a viver sem o status que o meu dinheiro ajudou a sustentar por tantos anos. Meu pai me enviou 3 cartas. Na primeira, ele culpava Thomas por tudo. Na segunda, dizia que a pressão de administrar os problemas da família tinha levado às decisões erradas. Mas a terceira carta tinha uma única frase que parecia, pela primeira vez, verdadeira. Eu sabia que o dinheiro era seu, mas achei que tinha o direito de decidir quem merecia mais. Guardei aquela carta porque, pela primeira vez, ela dava nome exato à ferida que eu carregava. Minha mãe pediu para conversar comigo. Eu aceitei apenas depois que ela entregou o relatório completo das movimentações e corrigiu a versão que havia contado para todos os parentes que tinha procurado. No encontro, ela pediu desculpas sem tentar me convencer a desistir de nada. Eu disse a ela que perdão não era uma porta que alguém podia bater uma vez e esperar que fosse aberta imediatamente. Ele seria construído com atitudes constantes, verdade, respeito aos meus limites e tempo. Hoje, nós conversamos ocasionalmente. Não somos próximas. E isso não é uma tragédia que eu sou obrigada a resolver sozinha. Depois que a empresa dele fechou, Ethan conseguiu um emprego na área de vendas. Durante alguns meses, ele enviou mensagens irritadas dizendo que eu havia roubado o futuro dele. Respondi apenas uma vez. Um futuro construído com escolhas roubadas de outra pessoa nunca pertenceu realmente a você.
Como parte do acordo, ele transferiu o restante do valor relacionado ao apartamento e publicou uma declaração corrigindo as mentiras que havia contado, reconhecendo que o estilo de vida dele tinha sido financiado pelo fundo. Ele nunca pediu desculpas diretamente. Talvez um dia peça. Mas minha paz não depende mais disso. Algumas pessoas descrevem o que eu fiz como vingança. Elas imaginam que vingança precisa ser barulhenta, impulsiva ou destrutiva. A minha foi diferente. Eu li os documentos. Parei de assinar coisas que eu não entendia. Permiti que as provas chegassem aos lugares onde, durante anos, o charme e a influência dos meus pais haviam protegido suas escolhas. Eu recuperei o controle da minha própria vida sem me tornar alguém que abusaria desse poder. E, principalmente, eu me recusei a protegê-los das consequências que eles mesmos criaram para mim. A última vez que meu pai ligou desesperado, ele disse: "Por favor, volte para casa. Nós precisamos de você." Antigamente, aquelas palavras teriam feito eu correr até eles. Eu teria sacrificado meu descanso, meu dinheiro e minha própria dignidade para provar que ainda pertencia àquela família. Mas naquele dia, olhei ao redor da sala de reuniões onde meu avô sempre imaginou que eu estaria e percebi algo importante. Ser necessária por alguém não é a mesma coisa que ser amada. Eu voltei para casa, respondi a ele. Mas não para o lugar onde vocês esperavam que eu permanecesse. Então encerrei a ligação e entrei na reunião. Então me diga uma coisa. Se as mesmas pessoas que fizeram você acreditar que não tinha valor de repente precisassem da sua força para salvá-las, você entregaria tudo de volta? Ou finalmente deixaria que a verdade mostrasse o que elas realmente mereciam? Agradecemos de coração pelo apoio e por acompanhar esta história. Este roteiro fictício foi criado apenas para fins de entretenimento, reflexão e narrativa dramática. Esperamos que lhe lembre uma coisa importante: o seu silêncio nunca deve ser confundido com aceitação. Às vezes, as pessoas só percebem tarde demais que aquele que permanecia calado nunca foi fraco. Ele apenas se cansou de tentar explicar sua dor para alguém que nunca teve intenção de ouvir.